Olá, meus amores, meus amigos queridos, bom dia para vocês. Estou aqui no Pétalas do Espiritismo novamente nesta manhã para junto com você estudar o Livro dos Espíritos. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso estudo diário. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, meus amores, nós vamos iniciar um novo tema. Vamos começar o estudo de simpatias e antipatias terrestres. Vamos ver a questão 386 do Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 7 da segunda parte do livro. Kardec questiona: dois seres que se conheceram e se amaram podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Aí ele diz, a espiritualidade, reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Na questão 386A, Kardec questiona: não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Resposta: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Essa questão é muito interessante e é uma dúvida muito comum vista entre as pessoas. É saber se aquela simpatia que muitas pessoas sentem umas pelas outras quando se conhecem aqui na vida material, ela decorre do quê? Seria de uma causa fortuita ou realmente demonstra, digamos assim, um reencontro de almas afins, de almas que já se encontraram em vidas pretéritas e que agora, ao se reencontrarem, aquela sensação de bem-estar, de simpatia, de afinidade retorna. E é exatamente isso que a espiritualidade nos mostra. Que embora essas almas não se reconheçam, não saibam necessariamente quem elas eram em vidas passadas e que elas já, de alguma forma, conviveram juntas, elas sentem uma ligação íntima, uma simpatia, um bem-estar uma com a outra, que nada mais é do que, na realidade, uma afeição sincera e verdadeira que retorna na vida atual, mas que se iniciou e que já existia em vidas pretéritas, mostrando, meus amigos queridos, que os laços de afinidade não se perdem nem com a morte do corpo físico e com o retorno ao mundo espiritual e muito menos com as novas reencarnações. E isso é tão interessante nós termos essa certeza, porque algumas pessoas têm receios desses laços de amor, dos sentimentos, se perderem com o desencarne. E isso não acontece, não se perde nem com o desencarne e nem mesmo com o novo reencarne. E é por isso que nós vemos as simpatias e antipatias. E interessante quando ele diz aqui que não vale, não seria o ideal nós lembrarmos, não valeria a pena, porque muitas vezes a lembrança das existências passadas traria muitos inconvenientes, muito mais do que nós hoje, na nossa pequenez, podemos compreender e aceitar. Então, independente do que nós fomos ou não, o fato de nós nos sentirmos bem ou mal com determinadas pessoas já nos dá um indicativo de que nós somos espíritos afins ou não. Vamos ouvir quais ponderações nos traz Miramês, falando sobre a simpatia entre os espíritos. Então ele diz: a simpatia entre dois seres é força poderosa que se enraiza em vidas passadas. Certamente que nem todos reconhecem seus parceiros de outras existências. No entanto, há criaturas mais dotadas de sensibilidades que percebem amigos e inimigos de épocas recuadas. Se juntos foram felizes, dá-lhes um grande prazer esse reencontro. Quando infelizes, gera-se logo antipatia entre os dois.
E quanto mais entendimento, queridos amigos, nós temos da doutrina espírita e compreendemos essa afinidade, essa energia, essa simpatia que brota naturalmente entre as pessoas, mais fácil fica para nós identificarmos aqueles que vêm de uma afinidade passada ou de uma antipatia. Mas continuando, a perda do conhecimento, às vezes, é um aparo para os dois em processo de novas atividades, sem o qual não poderiam crescer, voltando ao ponto anterior, fomentando suas paixões descabidas e, às vezes, perturbando famílias já constituídas. O reconhecimento pleno dos seres que antes viveram juntos entravaria o progresso. Se fosse conveniente, eles voltariam juntos. No entanto, não podemos generalizar. Quando Deus acha bom, coloca os dois em caminho para que se encontrem, desde quando os frutos desse encontro sejam bons, não como pensamos, mas como o Senhor acha melhor. A doutrina dos Espíritos é fonte de amor. Ela nos ensina a fazer simpatias enobrecidas no Evangelho de Jesus e é capaz de nos mostrar o amor nas bases da fraternidade pura, de modo a libertar as criaturas das induções inferiores. A simpatia entre dois seres é tão agradável e é um estímulo para o seu adiantamento, quando eles descobrem no reencontro a razão de viver para Cristo, mostrando aqui a espiritualidade, que na realidade esse conhecimento, essa lembrança do que se viveu em vidas passadas pode mesmo não ser, digamos assim, viável na vida atual dessas pessoas. Porque quando ele diz aqui que quando nós voltamos ao conhecimento de vidas pretéritas, é como se nós voltássemos ao ponto anterior, aquele momento, aquelas emoções, aqueles sentimentos. E isso pode fomentar paixões descabidas, perturbando, por exemplo, famílias atualmente constituídas na vida atual. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Dois seres que se conheceram, que se amaram em vidas passadas, que puderam viver num laço de amor, de companheirismo em vidas passadas, nessa vida podem se reencontrar, vão sentir uma afinidade, vão sentir uma simpatia, mas podem ser que essas pessoas não tenham nessa existência um planejamento reencarnatório para ficarem juntas. Por exemplo, cada uma está com uma família, construindo novos valores, resgatando situações, enfim, estão muitas vezes em condições com responsabilidades outras, que se eles lembrassem do que viveram e do que um significou para o outro, seria muito mais difícil manter os compromissos assumidos. A probabilidade de perturbarem as famílias atualmente constituídas seria muito grande. E é o que ele diz aqui: se fosse conveniente, eles teriam voltado juntos na vida atual. Então, se eles não voltaram, é porque muito provavelmente a responsabilidade, o compromisso deles é com outras pessoas, é com outros corações. Então, temos que compreender que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é útil e é o melhor para nós. Embora tenhamos dificuldade muitas vezes de compreender e de entender isso, precisamos ter a humildade de saber que Ele sabe o que faz e faz para o nosso bem. Então, continuando, o ideal de Deus para os homens é melhorar e subir, conhecendo a verdade. Se fomos feitos simples e ignorantes, isso não quer dizer que não tenhamos a semente da perfeição na nossa intimidade. Ela existe dormindo em nós para ser despertada com o tempo e com o nosso esforço, agindo sob as bênçãos de Deus, que usa o canal divino das mãos de Jesus Cristo. Cultivemos a simpatia onde quer que formos, desfaçamos todas as inimizades por onde passamos. Nessa transformação de paixões para a vida de amor é que a felicidade aparece no fundo da consciência. Mais tarde, o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo, como também o orgulho, deverão desaparecer das cogitações humanas.
A geração do porvir chegará à terra já predisposta a esse esquecimento do mal para edificar o bem com Jesus. Quando dois seres se sentirem atraídos um para o outro, devem meditar nessa atração e cuidar para que esse encontro seja realmente para o bem dos seus destinos. Assim também, ao encontrarmos alguém que nos instire ou nos inspire o ódio, não percamos a oportunidade de fazer-lhe o bem que pudermos, pois essa antipatia é sinal de inimizade no passado. Toda incompatibilidade deve aparecer dos caminhos dos espíritos, encarnados ou fora da carne. Depois desse trabalho de perdão, devemos abrir os corações para que sejam invadidos pela força da fraternidade, que nos fará irmãos ante a presença de Deus na figura de Deus. O reconhecimento total das simpatias e das antipatias somente se dá quando se encontrarem novamente no mundo espiritual. Sentirão ali a felicidade se souberem educar seus sentimentos e perdoar as ofensas. Qualquer esforço nesse sentido é louvável, porque mãos espirituais se encontram em torno de todas as criaturas, ajudando-as a melhorar. Não devemos esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a nós mesmos. Diz Jesus que está aí a lei dos profetas. Meus amigos queridos, então vamos seguir as orientações do Mestre amado. Vamos, acima de tudo, buscar plantar o amor onde quer que estejamos. Quando nós nos reunirmos ou encontrarmos corações que inspirem em nós, faça nascer em nós o amor, a simpatia, a alegria, que possamos, e mesmo a atração, possamos procurar vivenciar com amor esse sentimento, mas também com cuidado, com equilíbrio, com reflexão, para que nós, muitas vezes, não desperdicemos uma oportunidade de trabalho, de compromisso, de evolução, muitas vezes movidos pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, muitas vezes de forma desequilibrada. Ao mesmo tempo, quando nos depararmos com aqueles corações que nos inspirem um sentimento desagradável, que nós não percamos a oportunidade de fazer o bem, de buscar realmente transformar essa antipatia, sinal de inimizade do passado, em algo positivo, em algo construtivo. Então, nós temos sempre que meditar muito em cima de tudo, de todas as emoções que chegam ao nosso coração, as atrações, as simpatias, como também os desafetos, para que nós não percamos nunca qualquer oportunidade para crescer, para evoluir e para aplicar verdadeiramente a lei de Deus. Ok, meus queridos amigos, mais um aprendizado, vamos terminando por aqui. Amanhã eu estarei junto com você novamente. Espero que você tenha gostado do nosso estudo, aproveitado, e que o seu dia hoje seja muito feliz, de alegria, repleto de coisas boas, de muita positividade. E se você está ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.